Boa noite a todos e a todas. Para os que estão pela primeira vez, sejam bem-vindos e bem-vindas. Você vai colocar não, né? Não. Não? Bem, o que vamos comentar hoje é uma das leis, que é uma das leis fundamentais de Deus. Eu fiquei assim, pensando, né? O meu propósito de trabalhar todas as leis de Deus, pelo menos aquelas que foram descritas no livro dos Espíritos, são 10. Não existe somente essas. Que são as leis morais, né? Já tinha falado sobre a lei de caridade, né? De amor, justiça. E vamos falar um pouco da lei de adoração. Quando nós falamos em adoração, nós lembramos logo que é associada à ideia de religião. Não é verdade? Mas, de fato, o que é religião? O que é religiosidade? O que é espiritualidade? O que tem a ver isso com a doutrina espírita? Até que ponto o espiritismo, de fato, é uma religião? Ou traz um aspecto religioso, né? Como dizem os estudiosos do espiritismo, que ele apresenta 3 frentes, ou 3 aspectos, né? Filosofia, ciência e religião. O aspecto científico, filosófico e religioso. E está a lei da adoração. Esse quadro ele foi pintado na década de 80 por Norman Rockwell, a regra de ouro. A regra de ouro foi ensinada em muitas filosofias orientais, sobretudo por Cristo, por Jesus, que é fazer ao outro o que gostaríamos que o outro nos fizesse, ou seja, fazer o bem, e não fazer ao outro o que não gostaríamos que esse outro ou outra nos fizesse, que é o mal. E ele coloca aqui, né, uma reunião de diversas formas de manifestações exteriores ou de práticas religiosas para estar em contato com o ser absoluto, né, que é o Deus, que depende da religião, tem vários nomes, além das religiões que são politeístas, que vêm das civilizações antigas, e ainda persistem algumas civilizações modernas e contemporâneas. Então, até que ponto, no século XXI, temos a questão da tolerância religiosa? Fala-se muito da intolerância religiosa, não é isso? Eu diria até intransigência religiosa. Porque nós somos ainda muito ruins, de fato, porque nós queremos impor a nossa crença, o nosso ponto de vista, de qualquer setor da sociedade humana, ou política, filosófica, impondo ao outro que pense como a gente. E isso não é um papel de um espírita. Isso não é caridoso, de fato. E essa lei de adoração parte do princípio de que o Espiritismo, com uma terceira revelação, você já viu a primeira revelação com Moisés, apresentando a proposta de um Deus único, do monoteísmo, só que do monoteísmo eles chegaram à monolatria também. Veio Jesus, que foi tentar refazer um pouco da proposta de Moisés, que veio trazer aquele Deus vingativo, aquele Deus que pune, que todas as condições que existem na matéria, no mundo material, que traz o que? Um embate existencial, é castigo de Deus. E as conquistas dos povos entre outros povos, era recompensa divina. E algumas religiões trazem ainda esse pensamento, que Deus deve ser temido. Você é temente a Deus, irmão, irmã? E a proposta espírita de Jesus não é temer a Deus, é amar a Deus. Então Deus, na visão que Jesus veio trazer aqui na Terra, que é a personificação exata da excelência divina, da personificação desse amor incondicional de Deus, ele veio trazer a mensagem de amor, de que Deus não pune, não vinga, não castiga ninguém. Aí você pode me perguntar, eu tinha fé em Deus até o momento em que eu perdi meu filho. Eu tinha fé em Deus até o momento que eu perdi o meu marido, minha esposa. Eu tinha fé em Deus até o momento que eu perdi meu emprego.
Eu tinha fé em Deus até o momento em que eu perdi minha casa na enchente que está ocorrendo aí no sul do país. Até que ponto, de fato, nós acreditamos em Deus? Ou de forma inconsciente, como diz Jung, nós fazemos barganha com Deus de forma sutil. Se Deus fizer isso a mim, eu vou fazer oração, eu vou rezar, eu vou subir o morro da igreja de joelhos, vou fazer uma promessa. Até que ponto a nossa fé de fato é a fé verdadeira ou uma fé vacilante? Aquela que exige provas existenciais. Vivemos no mundo de matéria, embora nós somos seres espirituais. E pelo fato de nós estarmos no corpo físico, que já é um instrumento da dor, como diz os Espíritos, da glorificação, mundo de provas e expiações, teremos dores nessa vida. Mas qual é a proposta que o Espiritismo traz? Sobretudo em relação à existência da morte. Meu filho morreu com 8 anos de idade. Isso não faz parte da lei de Deus, porque na lei de Deus os velhos morrem primeiro. Essa que a gente aprende lá, quando é pequenininho. Mas não existe isso, porque a lei da desencarnação independe da idade. E muitos de nós espíritas, percorrendo essa caminhada de 20, 30 anos, não conseguimos ainda compreender esse desígnio de Deus. Porque nós vivemos tanto pegados à matéria, porque nós duvidamos até de fato de que o espírito é imortal. Será mesmo que meu filho está no mundo espiritual? Mas eu não sinto a presença de meu filho. Eu nunca sonhei com meu filho. De fato, será que ele existe no mundo espiritual ou não? Então, são alguns questionamentos que nós fazemos a nós mesmos devido à nossa incompreensão de fato de que é Deus. Interessante que a pergunta do Livro dos Espíritos, a primeira pergunta, não é quem é Deus, e sim que é Deus, que ainda hoje é abstrato para nós. Porque ele utiliza-se de um atributo humano, mas num nível mais superior, máximo. Inteligência suprema. Sim, mas o que é inteligência? Se eu for pesquisar nas diversas teorias e metateorias da psicologia, eu vou ter várias respostas para a faculdade da inteligência. Simplesmente uma faculdade de compreensão, de apreensão, de entendimento, de resolver problemas existenciais. Ele está no grau máximo disso aí tudo. É o ponto de partida de tudo que existe, né? É sobre o qual repousa toda a criação, toda a existência é Deus. E Jesus veio trazer essa boa nova de que Deus é amor. E o Espiritismo, como a terceira revelação, não vem destruir a lei de Deus, nem o que Jesus disse, e vim executá-la, trazendo a novidade desse intercâmbio possível do mundo verdadeiro, espiritual, que é o normal primitivo, e o mundo material. Primitivo não de pioneiro, de primitivo, mas de pioneiro. Que existe a tudo e poderia existir sem existir o plano material. E por que existe o plano material? Porque estou no corpo físico, né? A senhora aqui diz que não queria nem nascer, porque nascer causa um sofrimento, uma dor mesmo, que vamos pegar para a nossa caminhada evolutiva, diversas dores, diversos lutos. A gente pensa que luto só é a morte de um ente querido, mas passamos por diversos lutos. Uma criança, para a fase da adolescência, tem os seus lutos existenciais, da adolescência para a fase adulta. E agora eu vou fazer o que na minha vida? Eu vou me formar, eu vou constituir família, eu vou fazer o que de fato eu quero, o que a minha família cobra. Eu tenho uma existência individual, sou um espírito individual, um ser imortal ou não? Eu vou viver em função do outro ou em função do meu aprendizado, trilhando a minha própria caminhada? Então são esses questionamentos que nós fazemos durante a nossa vida que faz nos questionar de fato que Deus é este, que a proposta de Jesus veio trazer e o Espiritismo veio ampliar esse Deus de amor. Porque tem perguntas do Espírito que os Espíritos não respondem. Porque nós não encontramos ainda uma condição intelectual de entender
essa proposta divina. Então, para mim ainda é difícil entender, a partir de diversos anos de espiritismo, entender essa proposta de você ter um ente pai junto de você e de repente ele parte. Eu perdi meu ente querido. De fato, nós não perdemos, mas nós trazemos aquela ideia de que é meu irmão, é minha mãe, é meu pai. E quando ele parte por qualquer situação, porque acidentes não existem, o acaso não existe, como diz o filósofo Galileu, né? O acaso seria o pseudônimo de Deus quando ele não deseja assinar. O acaso não existe. Tudo tem o seu porquê, embora a gente não compreende os desígnios de Deus. E por que nós procuramos uma religião, uma filosofia, uma doutrina como o Espiritismo? Porque ele vai abrir esse leque, ele vai alargar as nossas consciências do porquê dessas existências. Porque a nossa existência verdadeira não é um plano material, é o espírito. Nós não conseguimos nos enxergar como espíritos ainda, imortais. Você vai se perguntar, de fato, eu sou um espírito mesmo imortal? Porque a gente até diz, o meu espírito, na verdade não é o meu espírito, é o meu corpo, é o meu corpo. O processo é ao contrário, eu espírito, que estou revestido nesse corpo aqui, temporariamente, como Alex, que já assinei diversos nomes, já passei por diversos processos de caminhada evolutiva, já desencarnei diversas vezes, já passei por diversos processos, né? Um colega de meu aí que dizia, vou passar para o apóstolo uma encadernação. O que ele faz é uma encadernação, você vai encadernar aquele livro grosso de todas as suas experiências de vida, que nós temos uma única vida existencial, que é o espírito mortal nosso, aqui é apenas uma personalidade, mas a minha individualidade está sendo construída nas diversas encarnações. E por isso que é muito interessante fazer essa pergunta principal da lei de adoração. E quando falamos em adoração, adorar a Deus, há muitos segmentos religiosos cristãos que adoram a Deus com louvores, com cânticos solenes, né, com músicas bonitas até inclusive, e eles oram com fé, com fervor, o que eu vejo um pouco nos espíritas. Quando eu tive internado, tinha uma evangélica que fez uma oração, eu fiquei todo arrepiado. Ela fez uma oração com fervor. Você acredita em Deus, meu irmão? Acredito sim. Então vamos orar junto, que você vai sair dessa cama assim, com saúde, porque a gente lá fala que te ama. Você é especial, você mobilizou o hospital inteiro. Todo mundo te conhece aqui no hospital. Vamos orar junto. Eu orei. E de repente veio um mentor ali, sério, imponente ali, e eu baixei na cabeça, vou sentir a vibração dele. Então eu senti a energia dessa irmã, embora com a outra crença, mas ela tem uma fé fervorosa que estava vacilante. Eu, como espírita, minha fé estava saindo pelo ralo abaixo, e ela sustentou minha fé, justamente uma pessoa que é de uma crença distinta da minha. Quando nós temos os trabalhos espíritas, o começo ao fim, e pergunta àquele que se propõe a fazer a oração, todo mundo se esconde, medo de fazer a oração. Não precisa ser aquela oração bonita, bem trabalhada, né? Oração do coração, gente, que vem assim, que sai do coração, simples, agradecendo a Deus pela existência, pela vida, né? Pela comida que tem em casa, pela sua casa, quando a gente vê a tragédia que está tendo no sul, agradecer que eu estou na minha cama quentinha, a gente não pensa nisso. Agradecer que está ali com a cobertor, e pedir a Deus, fazer a oração para esses irmãos que estão desencarnando de forma coletiva, que possa ser acolhido no plano espiritual. A oração é isso. A oração não é só pedir, e não é só um louvor, é sobretudo um agradecimento à nossa própria existência, inclusive com as nossas dores e os nossos sofrimentos, porque a prece não tem o objetivo de revogar as leis de Deus, que são infinitas e imutáveis. Elas não podem anular, sobretudo as nossas provas e expiações. Todos nós passaremos por dores e sofrimentos, sobretudo morais. E qual é o papel da oração aí, então? Aquele que ora com fervor, com confiança em Deus, tornando-se um foco irradiador
dessa energia salutar que vem de Deus, dos Espíritos amigos, de Jesus, que vai nos dar acalento, conforto. Esse é o papel da oração no movimento espírita, na doutrina espírita. Oração no espiritismo não é repetição de palavras, não é reza decorada, não é deposidade excessiva de palavras desconexas. Não. A oração é um bálsamo medicamentoso que traz essas energias salutares de Deus, de Jesus, dos Espíritos amigos, que vai dar aquela massagem no coração, aquele remédio que vai aliviar a nossa alma, o nosso corpo, inclusive, essas energias benfazejas, inclusive até suprimindo as nossas dores da alma, os nossos sofrimentos, as nossas dores. Joana de Ângeles diz que a oração é um instrumento fundamental para o autoconhecimento, para a autoavaliação, porque através da oração, a oração verdadeira, a sincera e a raciocinada, deve estar alicerçada justamente na fé raciocinada. Por que eu acredito em Deus só por crer? Como é que eu comprovo Deus na minha existência? Inclusive, para algumas filosofias, e foram criadas algumas teorias ou doutrinas que se parte ou da existência ou da inexistência de Deus. Temos ateístas que não acreditam em Deus, os agnósticos que não sabem se eu posso provar ou se eu não posso provar nem a existência, nem a existência de Deus. Temos deístas, aqueles que acreditam em Deus, sim, mas a partir de uma revelação espiritual que vem a partir de livros consagrados, sagrados das diversas religiões. E temos deístas, aqueles que acreditam em Deus, mas sem seguir uma religião formal, institucionalizada, que vai a partir de suas experiências, vivências pessoais e o pensamento racional que ele faz em relação à possível existência de Deus. E temos apateístas, são aqueles que são indiferentes, apáticos a qualquer conceito religioso. A vida dele independe de qualquer pensamento de religiosidade ou espiritualidade. Não acredito também na vida, para mim não interessa. Nem interessa a vida dele material. Não precisa nem comprovar nem a existência, nem a inexistência de Deus. Então, sabe que Deus é principal, até para negar, não precisa de uma palavra, uma filosofia para negar a sua própria existência. E o Espiritismo traz um amor, o Deus de amor. Quando Kardec pergunta alguns atributos básicos, essenciais de Deus, como imaterial, imutável, como eterno, infinito, onipotente, o todo-poderoso, onisciente, ele traz um que é mais importante. Deus é soberanamente justo e bom, o que foi trazido por Jesus. E ele resumiu toda a lei de Deus em uma só. Daí está toda a lei e os profetas. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, ou a ti mesmo. Mas nós não enxergamos ainda o outro como irmão, não conseguimos enxergar o outro. Esse outro que pensa diferente, que segue um partido político diferente, que tem uma classe econômica diferente da minha, ele é o meu desigual. Eu preciso esmagá-lo, porque aquele me ofende. É a questão da projeção, a gente aponta muito erro nos outros, aquele erro, aquele cara é fofoqueiro. Será que eu não sou fofoqueiro também? Eu estou tentando, extravasar a minha raiva no outro, como a mulher adúltera, atira a primeira pedra, quem tivesse em pecados, todos eles tinham os pecados, inclusive aqueles mais velhos, e foram recuando. Porque nós usamos as máscaras sociais, vestimos as personas que a sociedade nos impõe. E quando nós desencarnamos, desnudando esse corpo, a nossa consciência fica livre, aberta, não existe, porque o Espírito lê você pelo pensamento. Não existe mais máscaras. Você se mostra como você é. Inclusive isso é refletido no próprio perispírito da gente. Por isso se diz espírito de luz e espírito das trevas. Porque o próprio perispírito vai refletir a luminosidade desse espírito, por isso que ele é luminoso, e de trevas,
opaco, porque está ainda bastante materializado, ligado às vontades, aos desejos, aos instintos primitivos da matéria, sobretudo as nossas condições mais imorais, né? Que são aqueles vícios piores que nós temos, né? A cólera, o ciúme, a inveja, o orgulho, o egoísmo, todos os vícios que são resultantes dessas nossas mazelas morais. E o Espiritismo vai desnudar todos esses vícios morais. Por isso que é tão difícil fazer a busca do autoconhecimento. Porque, como diz Joana, esse autoconhecimento, quando utiliza essa oração para fazer uma autoavaliação de mim mesmo, eu vou estar de cara com o quê? Com as minhas sombras, com as minhas trevas. E nós não queremos revelar isso, para colocar debaixo do tapete. Eu tenho que mostrar ao outro que eu sou sempre feliz, que eu sou sempre sorridente, né? Que eu fui para a praia, que estou na lancha, vou postar milhões de fotos no Instagram para dizer que eu estou bem. Foi o que aquela jogadora fez, que cometeu um suicídio. Uma semana antes, estava com as amigas na praia, no iate, postando fotos, e a pessoa ficou chocada. Mas ela não estava feliz. As pessoas confundem muito, porque a pessoa está escondendo ali, a sua depressão profunda, e vai mascarar. A pessoa tem aquela visão, né, estereotipada, que tem pessoa assim, luxo, cabisbaixo. Não é assim. Então, esse Deus que é a proposta de Jesus e o Espiritismo veio retomar, é esse Deus de amor. É esse Deus que vai nos dar segurança. Não a fé cega. Eu vou acreditar em Deus por quê? Porque eu acredito em Deus. Já se perguntaram, cada um de vocês, por que eu acredito em Deus? É simplesmente por crer, mas eu não vi Deus. Nós não temos órgãos sensoriais para apreender Deus. Mas como nós trazemos, né, as visões atávicas do passado, vendo Deus como ser antropológico, né, antropomórfico, com a visão de homem, aquele velhinho, etc., porque o parâmetro de comparação da gente é o próprio ser humano, é um homem, e atribuindo-lhe, inclusive, as nossas imperfeições. Seria um ser humano em magnitude maior, confundindo o Criador com a criatura. E essa não é a visão espírita desse Deus punitivo, é o Deus de amor, embora ainda nós não conseguimos compreender a magnitude do que seja Deus, a oportunidade que lhe dá de nós refazermos os nossos impasses a cada existência com a lei da reencarnação. Eu gosto muito do autor chamado Leon Denis, ter estudado as obras dele. E a primeira obra que eu li foi essa aqui, O Grande Enigma. Eu tenho uma colega que ela disse que ela era tola e agora ela está sendo espírita. Porque ela começou a ler isso aqui e encontrar o porquê que Deus existe. Porque Deus existe na natureza, é a assinatura viva concreta de Deus e a natureza. E esse autor, de uma poética, ele vai descrever todo o universo da natureza, como foi feito tudo isso, a partir dos próprios elementos da natureza que nós agredimos a todo momento e recebemos as consequências do desequilíbrio global, aquecimento global, com as enchentes, com as ações antrópicas desgovernadas. Por que nesta casa apresentam-se muitos espíritos que se vestem, se revestem de índios? Porque ele tem uma visão além do que a nossa. Porque eles entendem que ele é a extensão da própria natureza, que é divina. Eles conhecem a natureza, as ervas, o conhecimento, que depois foi abafado pela sociedade capitalista, impondo que nós compremos medicamentos para não ter um acesso a esses medicamentos naturais. Joana fala que isso é a maior maldade do ser humano, é fazer com que o indivíduo compre medicamento para sobreviver. Aquela crise que tem da pessoa comprar, né, o gás de oxigênio para sobreviver. A grande maldade do ser humano é se apossar dos bens naturais, convertê-los em medicamentos para ser vendido, que é o que a natureza nos dá de graça. E esse conhecimento foi abafado com o extermínio dos muitos indígenas, que nós temos esse acesso. Então, esse Deus de amor, esse Deus de natureza, por isso que se diz leis morais.
leis naturais, porque são as leis que vai conduzir a nossa vida, a nossa conduta ética moral. Por isso a regra de ouro. Que regra de ouro é esta? A regra áurea, promovida por Confúcio, por Buda, por muitos espiritualistas, pregando o amor, fazendo o outro o que gostaríamos que nos fizesse, mas não conseguimos enxergar o outro ainda como irmão. E as pessoas ainda ficam brigando, né, os bilionários, para encontrar planetas e outros mundos, ir para a Lua e Marte, destruindo aqui para destruir lá, se preocupar com o nosso planeta que está tão desajustado. Nós que estamos desequilibrados, a quantidade de pessoas que estão em processo de ansiedade, síndrome do pânico, depressão, além dos números complexos de inferioridade, que a sociedade é massacrante para a gente, em muitos aspectos. Então, como vou buscar esse acalento, esse afago, naquela doutrina que eu posso identificar, aquela doutrina que me traz um Deus justo, que me traz um Deus de amor, que me traz um Deus que me vai me libertar minha alma e espírito, para a minha própria evolução. Esse é o Deus que nós procuramos. Esse é o Deus que devemos procurar. Um outro livro muito interessante é esse daqui, de Adenauer e Novaes, eu pedi recentemente. Religião Pessoal. É um livro excelente do Harmonia, é um psicólogo, e ele desconstrói essa ideia do espiritismo como religião, que de fato o movimento espírita brasileiro tornou o espiritismo mais uma religião qualquer, está em competição com outras. Ele vai buscar aqui dois princípios básicos: a espiritualidade e a religiosidade, que independe da religião formalizada, institucionalizada. Por isso que ele fala de religião pessoal, que cada um cria a sua, é que você vai buscar o seu próprio eu. A espiritualidade é quando você tem consciência de que, de fato, eu sou um ser imortal, eu sou criatura, criado por Deus. E a religiosidade é como eu vou fazer esse religar, que é a religião, com Deus. Como é que eu vou me religar com Deus? Como é que Deus se apresenta no mundo? Nós não podemos conhecer Deus diretamente, mas ele se revela a partir de suas obras. E a principal obra de Deus são as suas leis, sobretudo as leis morais. Daí a incompatibilidade que existe entre a ciência acadêmica, e o espiritismo, que queria se constituir como ciência, infelizmente ou felizmente, para o movimento espírita brasileiro, constituiu-se mais como uma religião, mais do que um conhecimento científico de cunho filosófico moral, porque o objetivo são as consequências morais desses ensinamentos. E essa lei de adoração é levar o pensamento a Deus, é estar em comunhão com Ele, é entrar em sintonia e intimidade, a nossa consciência com o psiquismo divino, essa onipotência, entrar em contato dessa onipresença amorosa de Deus que está em nós, já que nós somos centelha divina, e nós não acreditamos ainda nisso. Viemos aqui só para crescer, brincar, se formar, constituir família, morrer, ponto final. Qual o propósito da vida, então? São importantes, essas questões materiais são importantes, mas será que nós estamos também cuidando do nosso lado emocional, do nosso lado mental, psíquico e espiritual? Por isso que a lei de adoração se sustenta com a oração. E a oração é fundamental por quê mesmo? Porque ela traz um auxílio justamente os espíritos amigos, os nossos benfeitores, aqueles que simpatizam por nós, que nos querem bem. Concedemos a resignação, a resiliência, a paciência, as forças mental, emocional, moral, para continuar a vida, enfrentar as contrariedades do mundo, as nossas vicissitudes, que são árduas, difíceis. Como é que eu pedi ajuda? Eu vim ao centro pedir ajuda a Iracema, fazer um tratamento de magnetismo. Tem casas que oferecem a desobsessão mais direta.
eu já acredito que a desobsessão já é na palestra, já é na evangelização, já é no grupo de estudos que a pessoa vem e traz de forma até inconsciente o seu amigo espiritual que está te atrapalhando, ou você está atrapalhando ele, porque também acontece a obsessão de forma inversa. Temos o costume de culpar o outro. Foi um obsessor que está me perseguindo. Por que é tão difícil ser espírita? Porque aí fora é mais fácil dizer que é o capeta, que é o demônio que está no seu corpo. Você se isenta de sua responsabilidade. Mas quando você é encarado de que você é um fator de desequilíbrio, porque você está desequilibrado, porque você ainda é egoísta, né? Você ainda é orgulhoso, você tem os seus vícios morais que atrai esses irmãos que estão em sintonia com você. É você que está com as portas abertas, abrindo as brechas. E nós culpamos, né, até o obsessor, né, apontando lá o cisco sem enxergar a trave ou argueiro nos nossos olhos. É sempre o outro que é a causa do nosso mal e não nós mesmos. Uma autoavaliação que João Leite faz também é o seguinte: você no ciclo de amizades e de amigos e de familiares e no trabalho, se todas essas pessoas estão apontando de que você é uma pessoa impulsiva, nervosa, né, no estado de cólera ao mesmo tempo, deve-se fazer uma autoavaliação. Então todo mundo está dizendo isso, vamos ver aqui o que está vendo comigo. Por que eu sou tão irritante? Por que eu sou tão impulsivo? Por que eu estou brigando o tempo todo com meu filho, com a esposa, com o marido? Por que eu estou tão desequilibrado? Por que a sociedade me deixa tão estressado? Por que eu não consigo voltar para o meu rumo, para o meu eixo? Por que eu agrido uma pessoa que não tem nada a ver com a história? Então, são essas reflexões que a doutrina espírita nos dá o leque aberto dessa busca do autoconhecimento. E a oração é um fator importante para o autoconhecimento, como eu já falei anteriormente, citado por Joana, porque ela vai promover justamente a desidentificação do nosso eu inferior, é o nosso ego primitivo, ainda arraigado com as paixões viscerais, para acendermos a identificação do nosso self, do nosso eu superior, né, baseado no o si mesmo. Então, essa adoração não é adorar apenas Deus contemplando com cânticos. Como é que eu vou adorar a Deus? Conhecendo as suas leis, praticando as suas leis morais, praticando a caridade. Por isso que a máxima doutrina espírita é a caridade, não só material, sobretudo a caridade moral. Como é que eu ajo com meu irmão, com minha mãe, com meu filho? Será que eu sou agressivo? Eu consigo repensar essas questões? Como é que eu vou trabalhar? Eu posso trabalhar todos os meus vícios morais nessa encarnação? De fato, não. Mas vou escolher um, vou elencar aquele que eu escolhi, eu posso me policiar. Eu sou língua solta. Todo mundo sabe da minha vida. Eu falo da vida de todo mundo. Como é que eu vou segurar isso aí? Eu não esqueço de uma reunião mediúnica há muito tempo no centro espírita, que o espírito brincalhão, a gente pensa que é sobretudo, mas traz umas lições de moral interessantes. Você já reparou que nós temos 2 ouvidos e uma boca? Deus criou a gente assim, né, para falar menos e ouvir mais. Começou a dar gargalhada. E nós aprendemos com qualquer tipo de espírito da lição, se ser espírito superior ou não, aquele que é igual a gente, no mesmo padrão vibratório, vamos compreender, né, sentir o que ele sente. Daí a importância da oração nas mediúnicas. Aqueles que trabalham na mediúnica, como doutrinador, que dá sustentação, e os médios. E como diz Kardec, né, a mediúnica é um ser coletivo, cujas qualidades e propriedades são resultantes de todos os seus membros. Então, se um membro daquela reunião mediúnica está desequilibrando toda aquela energia, não funciona. Todos têm que estar com pensamento, sentimento e comunhão naquele trabalho. Não adianta estar na mediúnica pensando no filho, no trabalho, no feijão para o corpo, com a comida de amanhã, ou se está aqui, ou se está lá. Isso é um trabalho sério, é um trabalho de doação e de respeito à casa. Eu acho que o trabalho mais principal do centro espírita é a reunião mediúnica. Por
Porque tem muitas casas espíritas que eu passo por aí, dando palestra, e não tem mais mediúnica, porque não tem sustentação suficiente, não tem padrão vibratório que sustente isso. Então trabalha só com questões sociais, assistenciais, ou na palestra, mas não tem mais mediúnica. Está acontecendo o quê? O espiritismo, a doutrina espírita sem espírito. É a doutrina espírita com os espíritas, mas sem os espíritos, sem a instrução e esclarecimento deles. Porque nós estamos destruindo até isso, até o campo energético de uma casa espírita, estamos destruindo, e não sei se acabando por intrigas, por coisas que não tem nada a ver. Então, essa lei moral, ou essa lei de adoração, resume uma passagem muito interessante do Evangelho, que eu acho muito interessante em relação à oração. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que gostam de orar de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso aposento, e fechada a porta, orai a vosso Pai em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que é pela multiplicidade das palavras que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque o vosso Pai sabe do que tendes necessidade antes de lhe pensares. Então Deus já sabe o que é necessário para a gente. Existe uma grande confusão naquele trecho do Evangelho, né? O que você pedir será recebido, né? O que orastes com fervor, né, recebestes. Mas será que aquilo que eu estou pedindo a Deus, ao meu anjo guardião, é necessário para a minha evolução, ou está ligado apenas às questões, aos empreendimentos materiais? Será que os meus pedidos são justos ou são insanos? Será que estou pedindo realmente aquilo que eu preciso, mas Deus não me atendeu nas minhas preces? Nós falamos assim, né? Deus não atendeu nas minhas preces, nas minhas orações. Isso acarreta aqui no ser humano uma decepção, uma frustração e uma desconfiança, uma perda de fé em Deus, em si próprio, nos espíritos superiores, em Deus. Mas será de fato que Deus está dando o que a gente quer ou o que a gente precisa? Nós não refletimos sobre isso. Eu não queria que meu irmão desencarnasse não, como me dizia ali não. Eu pedi a Deus para que ele continuasse aqui, na matéria, no mundo físico. Mas quem sou eu em relação a Deus? Que audácia minha questionar a Deus os seus desígnios, os seus propósitos. Ele tem um planejamento reencarnatório dele, já cumpriu o papel dele aqui, já está no mundo espiritual, já tivemos contato, eu e minha mãe com ele, está super bem com minha avó. Eu e minha mãe temos muitos erros ainda, estamos aqui na expiação. Você não tem audácia de perguntar a Deus porque levou o nosso filho, o nosso pai, a nossa mãe. Tem a caminhada dele. Por isso que a oração que o Espírita diz lá no Evangelho não anula, não revoga as leis de Deus, mas ele nos dá a resignação, a paciência, a confiança. Por isso que fala-se da fé raciocinada e não da fé cega. Porque eu creio em Deus, porque simplesmente eu creio. A fé e na palavra só é aquela que pode encarar face a face a razão de todas as épocas da humanidade, diz Kardec lá. E Kardec teve um trabalho imenso de conciliar fé com razão. E posteriormente foi destruído isso, infelizmente. Felizmente que um pesquisador que participou do projeto Genoma, né, Francis Collins, ele escreveu um livro chamado The Language of God, a linguagem de Deus. E ele coloca nesse livro muito interessante o paralelo entre a ciência, que é a razão,
E não chama de religião, chama de religiosidade ou espiritualidade com a fé. Porque muitas pessoas se conseguem se recuperar ali na UTI, com a sua fé, com a sua oração ali. Se for concedida a oratória daquele indivíduo, será dado. Então eu vou desencarnar. Eu não vou pedir oração? Vou pedir oração sim, pedir, está na UTI. Minha passagem era pronta, mas recebi uma oratória, pedi. Como disse, chorei no pé do cabelo, chorei aqui no pé do seu flecha. Pedi, estava, apresentou lá com a lança dele. Disse, meu filho, persista, né? Prove a sua fé. Li na minha mente que ele disse. Depois veio o irmão, pena branca, e eu lutei sim. Se eu desencarnasse mesmo assim, estaria feliz, porque minha fé foi colocada à prova, e eu coloquei minha fé ali, sim, Deus existe, eu vou lutar sim. Se Ele me chamar, eu vou, mas eu vou lutar sim, pelos que querem aqui. E eu senti a vibração de todos vocês, que oraram por mim, tanto na mediúnica como no dia da reunião. Senti a vibração de todos vocês, fico muito agradecido por isso. Então essa fé que o Espiritismo nos dá, essa confiança em Deus que devemos ter. Nós semelhantes com os hipócritas. Lembra aquela passagem do fariseu, do publicano, que o fariseu vai no monte, todo orgulhoso de que ele jejua 2, 3 vezes na semana, que paga o dízimo, que não é adúltero nem injusto como os demais, inclusive apontando para o outro, todo orgulhoso. E um que chama isso de oração egóica é aquela oração que tem um arquétipo do orgulho, do egoísmo. É a oração exterior, sempre aparente. Ao contrário do publicano, que não tinha nem para levantar a cabeça aos céus para orar, que se sentia humilde. A primeira condição do ser humano é a sua unidade perante o Ser Supremo. E ele pedia a Deus que perdoasse pelos seus pecados. É a oração essencial, é aquela que vem do fundo do coração, não de forma hipócrita. Orar é descontar no vosso aposento, no nosso próprio recolhimento. Então não existe uma hora, um lugar específico para orar, mas um momento que te aconchegue, que lhe dá aquele momento de concentração, de recolhimento. É muito importante as doutrinárias, porque vocês têm a oportunidade de receber a vibração dos amigos espirituais que estão aqui trabalhando, aqueles que não têm a evidência psíquica para enxergar isso, mas sente, não perca essa oportunidade do seu ente querido estar ali, ajuda você. Infelizmente alguns irmãos saem, depois da palestra saem, vai embora, espera até o final para receber essas bênçãos, essas energias benfazejas dos conselhos de Maria, estão presentes na casa. Então perder essa oportunidade, não perca essa oportunidade, mesmo que vocês não enxerguem, né? Mas sintam, se doem, abre o coração a Deus. Deus, né, me alivia, eu estou sofrendo, eu estou sentindo dor, acalme a minha angústia, meu coração, me ajude, permita que os espíritos amigos nos intuam, nos inspirem salutarmente, nos dê essa força moral para continuar vivendo, né? Eu tenho uma caminhada ainda para lutar. Então vamos pensar muito nisso, na seriedade. Você não sabe o trabalho que é feito nessa casa. Eu fico muito feliz de fazer parte dessa casa, porque o que eu vejo aqui nas reuniões e na mediúnica, eu fico muito emocionado do trabalho sério dessa casa. E muitos de vocês perdem essa oportunidade porque está aqui sentado no corpo físico, mas ali está em casa. Esqueça o momento que você está aqui. Não perca esse momento, esqueça lá fora. Aproveite aqui a receber as vibrações. Quando Mirá coloca as músicas ali, preste atenção nas letras das músicas. São todas adequadas. Não é à toa, tem um momento certo. A vibração dos entes queridos. E muitos chegam aqui, os nossos filhos, pais, maridos, esposas, vem pela sua ligação, pela sua mentalização, pela sua fé, porque é pensamento, a ligação é feita por pensamento. E pensamento na doutrina espírita não é somente uma função
abstrata da nossa psique. Ele se propaga como onda eletromagnética. Quando os livros dos Espíritos apresentam o fluido cósmico universal, aquele que viabiliza o nosso pensamento, o instrumento de nossa energia, que André Luiz fala do plasma divino, o auxílio do Criador, a força nervosa de todo sábio, aquele que ainda ficou assim irritado ainda com a Evolução dos Mundos, que é um livro complicado, que é um livro de termos técnicos, científicos, biológicos, medicinais, é cansativo. Eu tive que ralar ali, para estudar aqui, pedir ajuda aos universitários para conduzir, na época, que era o mediador do grupo. Foram 2 livros que eu senti grande dificuldade: Evolução dos Mundos, que jamais vai ser estudado sozinho, e Mecanismo da Mediunidade. Eu tive que estudar eletricidade, ondas eletromagnéticas, capacitância, resistência. Ele faz uma comparação com o pensamento psíquico mediúnico, essa função neurofisiológica da mediunidade. Então, essa oração que deve fazer a Deus é de braços abertos, é de coração livre. E as pessoas se acham até indignas de fazer oração, mas eu sou tão pecador, eu sou tão ruim, então vou delegar a oração à minha mãe. Minha mãe, olha aí por mim, que seu filho está passando uma situação complicada. Não, aprenda a orar por si só, porque o próprio sentimento de humildade em relação ao Deus, de que você tem as suas imperfeições, que devem ser transmutadas, é um indício de um despertar da consciência. É um indício de um despertar da consciência. Por isso que a oração é tão importante na doutrina espírita. Não é simplesmente uma reza, um protocolo, uma forma sacramental, ritualística. Não, ele não fica sentado, ou em pé, ou deitado. Esse recolhimento é seu aposento interior, é o seu corpo espiritual, não é o quarto físico em questão, que você está sendo trabalhado aqui. E esse momento da doutrinária, dos passes, propicia justamente esse momento de você religar com o Pai Criador através dos seus mentores, dos seus entes queridos que chegam aqui. Faz também, por favor. Por isso é importante. Ficou cortada. Volta. Não, é anterior. É por isso que é importante nas doutrinárias o passe. Porque o passe é essa energia de amor. Quando o passista está lá dentro, ele está se doando. A gente faz a oração pedindo a Deus que sirva de instrumento para que essas energias cósmicas divinas de amor ministradas pelo Jesus passe por mim e adentre aquele irmão que reequilibra os seus chakras, o seu corpo perispiritual, o seu tubo etérico e se expanda no corpo físico, se possível, que possa ter a cura do corpo também, além da alma. E qual é a relação dessa fé convicta, dessa fé raciocinada da doutrina espírita em relação ao passe? Não adianta chegar no passe, o passista está lá, pronto para dar o passe, e o paciente ou o consulente sentado ali, sem posição adequada, é sentar com a postura ereta, assim, não precisa colocar a mão assim, não, ficar errado para que o próprio passista possa trabalhar os chakras, coronário, frontal e assim diante. Coluna ereta, vai lá pensando, pedindo a Deus, peça a Deus mesmo, com fé, com fervor, peço a Deus que cure a mim mesmo, ou meu filho, ou minha filha, aqueles que se encontram desencarnados, que possam receber a vibração de amor, que possam ser trazidos aqui durante a vibração dos entes queridos. Então não basta ter essa fé vacilante. O passe está dando passe e está vendo o quê? Refratário a essas energias. Porque é o papel duplo. Porque existe, na verdade, que na forma de Kedi, existe uma hidrodiálise em que a energia passa pelo passista, vai refinando e retorna ao consulente. Aquele que crê, que está ali, receptivo para receber essas energias refazejas dos espíritos amigos, porque o nosso passo é misto, para pegar a energia sutilizada dos espíritos superiores e vai com a nossa energia mais anímica inocular no corpo daquele irmão, atingindo o perispírito, o tubo etérico, quiçá o corpo físico, se houver necessidade. Então é um trabalho belíssimo de quarta-feira, que
que é um tratamento, que é o passo apenas de reequilíbrio, de harmonização. Mas os próprios instantes que estão lá dentro não têm essa oportunidade de receber esse passe de forma convicta. Estou recebendo aquela energia harmoniosa. Às vezes acontece um desajuste, um desequilíbrio, não que o passe está ruim, é porque o indivíduo está tão escasso daquela energia que quando recebe, sente aquele desconforto, que está bastante fatigado daquela energia, ou está bloqueado, congestionado. Não é porque o pastor não presta, é porque o próprio desequilíbrio da pessoa, espíritos dispersivos para tirar aquelas energias. Então essa fé que o Espiritismo traz, que vem trabalhar com a graduação, é essa fé convicta, porque eu creio em Deus. Como é que eu posso comprovar a existência de Deus? Não tem aquele axioma da lei de causa e efeito? Só olhar as obras da criação, aquilo que o mundo pode criar, não pode criar até hoje. É Deus, gente. Tudo é perfeito. O nosso organismo é perfeito. Se vira interessante dentro das nossas células, da corrente sanguínea, né? Cada celulazinha daquela, fazendo a troca gasosa, recebendo O2, liberando gás carbônico, fazendo metabolismo, tudo ao mesmo tempo. Nós não temos consciência desse trabalho, desses micro-organismos no nosso corpo. Isso é fantástico, essa engenharia divina. Precisa deixar de desacreditar em Deus, só porque passei por uma situação difícil na vida, que todos passam. É por isso que eu digo assim, não posso colocar no lugar do outro, ter aquela empatia. É difícil, gente. Eu jamais vou dizer isso. Porque ela e a outra podem ter as mesmas dores, mas o sofrimento, a dor é subjetivo. Cada uma tem a sua forma de trabalhar aquela dor. Se um psicólogo atender ela perdeu um pai de carro, ela também, supõe-se, também perdeu, vai se abrir para o psicólogo, ele vai observar a culpa diferente delas, mesmo tendo o mesmo tipo de dor. Mas como vai desembocar no corpo físico dela ali, na mente dela, no emocional, é independente, cada um tem o seu. Então jamais se diz, eu sei o que você está passando, eu entendo. A gente não entende não, gente. A gente não entende não, porque é individual, é subjetivo. Eu posso supor, imaginar, né, me colocar no lugar do outro, mas mesmo assim ter a empatia de aquele irmão precisando de ajuda, de acolhimento. E às vezes a gente com uma cara feia fazemos isso, né? Então observe, a fé convicta, atuação e recepção fluídica, magnética satisfatória. Já a fé vacilante, atuação e recepção fluídica, magnética não satisfatória. Então, essa fé raciocinada, essa oração trabalhada pelo Espiritismo, é aquela fé que vamos buscar a causa do porquê eu estou acreditando em Deus. Como é que Deus se apresenta na minha vida? Como a doutrina espírita consegue alargar minha consciência? Eu sou ainda um ser imperfeito, todos nós somos. Nós estamos trabalhando, burilando, é um processo lento, gradual. Mas a partir do momento que você tem consciência, né, e nós temos consciência das nossas sombras, das nossas dores, e fazemos o esforço para mudá-las a cada dia, é o ideal. Porque espírita é diferente de espírito perfeito. Espírita não é ser perfeito. Ok? Então, eu vou agradecer a vocês, já estou me estendendo muito, mas o propósito dessa lei de adoração é adorar a Deus através dessa oração e dessa fé raciocinada. De saber o porquê eu estou sentindo Deus em meu coração, porque eu sei que Deus existe a partir de suas obras, como Deus vai me ajudar através das minhas dores e dos meus sofrimentos. E após o finalzinho dessa palestra, que vocês aproveitem essa oportunidade do passe, começando a colocar as orações e fazer um momento de introspecção, voltar esse aposento, como diz Bento, né? Fechar para o seu quarto interior e buscar a Deus, essa sintonia, esse conversar com Deus de forma, né, humilde e de forma satisfatória. Que Deus abençoe a todos vocês que estão presentes aqui, aos irmãos desencarnados, aos que estão nas redes sociais. E vamos orar a Deus e orar para o nosso planeta tão maltratado por nós mesmos. E vamos buscar
essa harmonia, esse equilíbrio e essa força interior para enfrentar as vicissitudes da vida. Se a doutrina espírita não conseguir de fato me dar esse acalento de forma integral, que eu busque ajuda, né, que eu busque apoio psicológico, né, um terapeuta, quiçá um psiquiatra, se houver condições e necessidade até de tomar medicamento, que um anula o outro, mas que são complementares. Que Deus abençoe a todos vocês, muita paz no coração de todos vocês. Alex deu quase uma aula aí de face aí, eu estava aqui de glória, o curso de face que vai acontecer, botar logo a Alex aí, eu estou aqui só escutando. Mas o melhor foi quando ele fez assim, mas se me chamar eu vou. Eu contando para ele, tu ia e eu ia lhe buscar do outro lado para trabalhar. Brincadeiras à parte. Mas que a gente possa colocar esses aprendizados aí no nosso livro da consciência, para que a gente aprenda um pouco mais. Quero me despedir agora do pessoal do Instagram. Despedir do pessoal do Instagram e